Fala, galera de Descobre! Tô brincando, gente. O vídeo de hoje é uma inspiração. Eu me inspirei no vídeo da semana passada do canal do Descobre, que é um canal que eu amo, que eu assisto tudo. Uma amiga minha fala que eu tô tentando zerar o canal, porque eu realmente tô assistindo todas. Na verdade, já tem bastante tempo que eu tô assistindo as ministrações de lá. E o vídeo da semana passada deles foi as 7 pregações que mais impactaram o Douglas e a família de Descobre. E eu queria dividir também, porque eu sou a mulher da pregação, eu assisto muita pregação. Eu queria dividir quais foram as que mais me impactaram nesse processo de mudança, assim, esse processo transformador que eu tenho vivido. Então, hoje não tem café. Pega o suco, pega um refrigerante, não beba refrigerante e vem comigo. Antes de eu começar a listar essas pregações que eu mais gostei, que mais me impactaram, eu preciso contar, assim, resumidamente a minha experiência, como que essas coisas começaram a acontecer na minha vida. E foi através de uma pregação do canal do Jesuscope que eu assisti lavando louça. Eu resolvi pegar o celular enquanto eu fui lavar louça, eu resolvi colocar uma pregação, eu já conheci o canal, e eu escolhi Casamento entre Seres Eternos. E assim, eu fiquei tão impactada com aquela mensagem, eu compartilhei com muitas pessoas, compartilhei no Facebook, porque a gente meio que tem uma visão um pouco diferente de que a gente tem que ser feliz, de que a gente tem o direito de ser feliz, e aí quando o nosso cônjuge ele comete um erro, e o primeiro pensamento nosso é vou me separar, eu vou largar, mas na verdade quando Deus criou o casamento, e o casamento na verdade é uma coisa terrena e não é uma coisa eterna, como nós somos eternos, mas o casamento não é eterno, o casamento é só terreno, na verdade é a forma como Deus se relaciona com a gente. Eu recomendo que você assista porque o Douglas explica muito melhor do que eu, mas ele falou muito sobre perdão, e ele falou que nós queremos ser felizes, né? Nós achamos que nós temos o direito de ser feliz, mas o objetivo do casamento é você ajudar o seu cônjuge a chegar na eternidade, e o objetivo dele é ajudar você a chegar na eternidade. Então, quando o seu cônjuge comete um erro, né? Peca e erra contra você e erra contra Deus, você quer largar, você quer se separar, você quer seguir a sua vida e procurar ser feliz. Mas na verdade esse é o momento que ele mais precisa de você e que você mais precisa dele, né? Se fosse o contrário. Então eu fiquei muito impactada com essa mensagem e entendi na verdade o propósito do casamento, que não era o que eu pensava, que era só ser feliz, mas realmente ajudar o Leandro a chegar na eternidade. Para isso eu não posso chutar o Leandro quando ele pecar. Na verdade é um assunto bem polêmico, mas eu vou colocar o link aqui e recomendo que você assista também essa ministração, porque ela é muito maravilhosa. E aí eu fui assistir outras, porque eu gostei muito dessa, eu fui assistir outras. E na verdade, eu tenho muitas, assim, que eu gostei muito, mas eu, como não podia selecionar 50, eu selecionei só 6, tirando essa primeira, que essa primeira vai dar 7, vai dar uma por dia aí, né? Precisa assistirem durante uma semana. Mas na verdade eu selecionei 6 e a primeira foi uma do Vitor Azevedo, todas eu vou colocar o link aqui embaixo, que o título dela é Se Deus Falou Já É. Por que ela me impactou tanto? Ele conta a experiência dele, o Vitor tem 23, 24 anos, não sei, e ele é pastor de uma igreja hoje, mas quando ele gravou essa ministração, essa pregação, ele ainda não era. Mas ele contou a experiência dele, ele falou que ele recebeu uma palavra profética quando ele tinha 13 anos, de que ele realmente seria pastor, de que ele pastorearia uma igreja e que ele iria para as nações, e ele abraçou essa palavra profética desde esse dia. Com 13 anos ele incorporou um pastor e ele começou a viver dessa forma, e depois ele foi fazer um curso técnico mais velho, e lá ele fez um culto, começou a fazer um culto no Senai, se eu não me engano, era no Senai que ele estudava. Quando ele foi para a faculdade, ele também começou a fazer um culto lá, e aí o pessoal da faculdade reclamou do culto, né? E ele falou, não, então me dá uma sala, e eles deram uma sala a ele, e naquele momento ele instituiu um culto ali. Por que essa palavra me impactou tanto? Eu recebi uma palavra profética sobre isso que está acontecendo hoje na minha vida, mais de 7 anos atrás, quando eu estava no deserto tentando engravidar do Daniel e não conseguia. E eu recebi, no momento que eu recebi uma palavra de Deus de que ele estava entregando a minha vitória, depois de quase 3 anos de luta, ele também me deu uma palavra profética sobre isso aqui. Só que naquele momento eu estava pensando só no filho, eu não estava
realmente não me apeguei àquilo. E me impactou porque eu recebi uma palavra profética, mas eu não comecei a andar nela. Da mesma forma que o Vitor fez. Ele realmente, quando ele recebeu a palavra profética, ele já começou a andar nela. Porque qual é o tema da ministração? Se Deus falou, aquilo já é. Se Deus liberou uma palavra sobre você, aquilo já começa a acontecer no mundo espiritual. E eu simplesmente deixei pra lá e não vivi aquela palavra, aquela verdade que foi liberada sobre a minha vida. E aí ele falou uma frase que eu vou tentar repetir mais ou menos, que me impactou muito. Quando Deus lança uma palavra, não é Ele que te lança até lá, é você que decide se você vai ou se fica. E eu percebi que eu não tinha abraçado aquilo, eu não tinha decidido ir. E essa ministração, talvez você vai assistir, não vai achar grandes coisas, mas eu fiquei tão impactado que eu chorei muito, 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 e a partir daí eu comecei a ter muitas experiências com Deus a partir deste momento que eu realmente entendi que existia um propósito maior na minha vida, e eu acho que você devia assistir, porque é bem legal. A segunda ministração que mais me impactou fala sobre maturidade espiritual e foi lá do canal de Jesuscope. E eu me lembro do momento que eu assisti, eu me lembro de sentar no chão para terminar de assistir, eu me lembro como aquilo me impactou, porque eu nunca tinha ouvido nada parecido. O que acontece é que a Bíblia, quando ela foi traduzida para português, ela perdeu alguns significados. Então, por exemplo, tem partes na Bíblia em que Deus fala de filhos e refere-se a filhos pequenos, e outras partes em que ele refere-se a filhos maduros. E na nossa tradução está só filhos, e a gente não alcança esse entendimento. E o que o Douglas fala nessa ministração? Que a gente, quando ainda é criança, a gente ainda só pede a Deus as coisas. A gente pede ao Pai por bênçãos, por livramentos, por curas. A gente está na posição de crianças em que a gente só pede para o nosso Pai. Mas quando a gente realmente atinge a maturidade espiritual, a gente começa a perguntar ao Pai o que a gente pode fazer por Ele, o que a gente pode fazer para diminuir a dor dele, porque imagino que para Deus deve ser muito difícil amar todos nós, mas ter que viver afastados. Eu já tive uma experiência dessa, mas eu vou contar em outro vídeo, de sentir essa dor de Deus, de viver afastados dos seus filhos. Então, ele fala sobre essa maturidade. E eu fiquei assim muito impactada, e foi muito, muito transformador, e a partir desse dia eu realmente tentei me colocar nessa posição, de me colocar à disposição do Pai, de como eu poderia realmente servi-lo e parar de até ali ter só pedido: Deus me abençoa, Deus me dá um marido, Deus me dá meus filhos, Deus me dá um trabalho, tantas coisas que eu pedi a Deus, e eu realmente me coloquei à disposição, e eu acho que realmente isso foi muito importante para o meu crescimento espiritual. Terceira ministração, ela tá em terceiro lugar porque eu coloquei meio na ordem que eu assisti e que foi me alcançando. Mas eu acho que foi a mais maravilhosa de todas. Se chama Sua Vida Eterna Depende Disso. E também é do canal do Jesuscope. E o que acontece? Qual é a explicação? Nós somos salvos a partir do momento que a gente crê em Cristo como nosso Salvador. Nós recebemos a graça de Deus de sermos salvos. Porém, existe uma coisa chamada galardão, e a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Então, a forma como a gente vai passar a eternidade, a forma como a gente vai viver na eternidade, tem a ver com o galardão e tem a ver com aquilo que a gente fez para o Senhor nessa terra. Não adianta eu tentar explicar a você o que ele falou, porque é muita coisa. Eu não sou uma pastora, uma pregadora. Eu recomendo muito. Se você tiver que escolher uma, assiste essa, pelo amor de Deus, porque ela é muito maravilhosa. E sabe o que aconteceu comigo nesse dia? Eu decidi viver de forma mais intencional. E eu perdia muito tempo com coisas que não me levavam ao crescimento espiritual, não me levavam a ter um relacionamento com Deus. Essa é a minha experiência. Eu, por exemplo, gastava muitas horas da minha vida com seriados e filmes, muitas mesmo. E a partir desse dia eu falei: não vou mais fazer isso. Eu vou realmente viver de forma intencional, viver pensando no futuro, sabe? Porque a gente não pensa muito no futuro, a gente aceita, recebe a salvação e se acomoda ali, mas tem muito mais. E realmente foi sabe, sua vida eterna depende disso. Essa ministração mudou a minha vida, mudou a forma como eu vejo a minha vida e mudou a forma como eu me comporto. Hoje não é que eu não possa fazer certas coisas, não é que eu não possa assistir filme, não é que eu, não posso assistir um seriado, mas eu escolhi não gastar minhas horas, principalmente porque eu já desperdicei muitas
com coisas que não vão me ajudar a crescer espiritualmente, não vão me ajudar a cumprir o meu chamado. Então eu estou vivendo realmente muito mais intencionalmente depois dessa ministração. Nessa pregação dele, ele menciona uma outra, que foi na verdade da onde deu início, e essa pessoa que fez essa outra pregação, que eu não vou lembrar o nome, mas se eu conseguir achar, eu coloco o link dela também, mas se eu não achar, você assiste a do Douglas, e o Douglas vai falar e você vai achar. Ele conta uma experiência, uma visão que ele teve, um sonho, não sei. Ele disse que ele estava na eternidade e ele via um trono, assim, uma escada muito alta, e no alto dessa escada tinha um trono e Jesus estava sentado lá. E era uma rua muito maravilhosa, uma rua de ouro, e tinha muitas pessoas do lado, felizes, gritando, muito animadas, era um dia muito feliz. E o exército entrava trazendo os despojos de guerra para entregar a Jesus. E naquele momento, o anjo perguntava, não me lembro direito, mas perguntava a ele se ele queria ser quem? Se ele queria ser as pessoas que estavam gritando do lado, ou se ele queria ser o exército. E eu falei, cara, eu quero ser o exército, eu não quero ser as pessoas que estão só festejando do lado, eu quero ser o exército que está entrando para levar os despojos de guerra para Jesus. Então, eu realmente, sério, essa ministração foi muito maravilhosa e muito transformadora na minha vida. A número 4 tem um título meio polêmico, o nome é Idolatria Evangélica, e é do Leandro Vieira, e eu sou assim, não vou falar que sou fã do Leandro Vieira, porque isso pode ser idolatria, mas eu admiro o Leandro Vieira muito, ele sério, é muita inteligência, aquilo que Deus deu a ele, assim, sério, foi uma coisa. Eu fico muito impactada nas ministrações do Leandro Vieira. Eu já tive a oportunidade de ir num culto pessoalmente, né, de assisti-lo pessoalmente. E as ministrações dele eu geralmente tenho que assistir mais de uma vez, porque são difíceis, mas assim, são assim, muito esclarecedoras. E essa falava sobre idolatria. E a gente tem uma visão muito limitada do que é idolatria, né? Eu nem vou entrar no mérito da questão, mas eu acredito que as pessoas, quando a gente fala de idolatria, elas imaginam uma determinada situação. Mas ele explica que idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. E que, na verdade, o Satanás, quando ele, né, convenceu Eva a comer a maçã, e todo o trabalho de Satanás hoje, não é de fazer com que nós o adoremos, porque ele sabe que isso não vai acontecer, mas que ele faça com que nós adoremos a nós mesmos, que a gente coloque a nossa vida, a nossa felicidade, o nosso eu, o nosso ventre, como fala na Bíblia, acima de Deus, as nossas vontades acima de Deus. E essa ministração, assim, é muito forte. Eu realmente assisti 5 vezes essa ministração, porque eu achei muito difícil. Eu só consegui começar a compreender da terceira para frente. Mas eu acho que vale muito a pena, se você tiver um tempo, se dedica, porque eu acho que vale mesmo a pena a gente ter um entendimento dessa palavra. Ora eu falo pregação, ora eu falo ministração, mas tudo bem, é tudo a mesma coisa. A ministração número 5 é do Vitor Azevedo também, e o nome é Só Pra Quem Quer Morrer Mais. Olha, sério, foi um dia assim muito esclarecedor. Eu já mandei essa ministração para várias pessoas, ministração, para várias pessoas, porque me deu muitas respostas, e muitas vezes eu sei que as pessoas não compreendem certas coisas a respeito da minha vida, como por exemplo quando eu falo que eu não uso calça, eu não posso usar calça, e as pessoas não entendem, e muitas pessoas julgam isso como religião. E o que é religião? Religião, para mim, é comportamento transformado sem mente renovada. Então, quando a gente molda o comportamento sem ter uma mente transformada, isso é religião. E, na verdade, essa ministração do Vitor Azevedo, que fala Só Pra Quem Quer Morrer Mais, ele fala sobre nazireado. E isso foi muito sinistro para mim, porque até o momento eu entendia, né, que Deus tinha me pedido a calça, como já me pediu outras coisas também. Ele tinha me pedido isso, mas eu não sabia explicar. E quando eu falava para as pessoas, elas gostavam muito de falar que era religião ou que era usos e costumes. E muitas vezes eu fiquei aborrecida até por causa disso. Mas depois eu superei e entendi que isso era entre eu e Deus, e que eu também não devia explicação para ninguém. E aí um dia eu assisti essa ministração do Vitor, e ele falou sobre nazireado. E ele falou que algumas pessoas são diferentes, são separadas, e que elas não vão poder fazer coisas que outras pessoas vão fazer. Coisas
lícitas, coisas permitidas, coisas que não são pecado, mas que Deus vai pedir a essas pessoas, coisas que Ele não vai pedir a outras pessoas. Não quer dizer que elas são melhores que ninguém, quer dizer só que Deus está fazendo um negócio ali diferente com aquela pessoa e pediu a ela aquilo. E eu entendi que, na verdade, eu sempre tive uma inclinação para renúncia, para renunciar a coisas permitidas para Deus. E no final das contas, até os filmes e os seriados também entraram nesse pacote. Eu acho que vale muito a pena pra gente aprender um pouco mais e pra gente, às vezes, entender que Deus, às vezes, está pedindo coisas pra gente, está pedindo pra gente entregar coisas que não são pecados, para Ele, por amor. Então, se você tiver um tempo, assiste também, porque essa foi muito legal. E você vai entender também por que eu não uso calça. Última ministração, a sexta, mas não menos importante, é do Anderson Silva. Na verdade, eu teria umas 20 ministrações do Anderson Silva para poder colocar, porque realmente o chamado dele deve ser de mestre, porque o Senhor deu a ele uma inteligência sobrenatural, que aquilo é dos céus mesmo. E o nome da ministração é Há Pecado na Nossa Santidade. E sério, assim, foi muito dura, foi uma ministração muito dura, mas que eu acho que a gente como servo do Senhor, a gente precisa assistir, a gente precisa ouvir essas palavras. Porque ele fala sobre iniquidade, ele fala a diferença de pecado e iniquidade. Ele explica que iniquidade é quando a gente acha que a gente é melhor do que o outro, talvez porque a gente já aceitou Jesus, talvez porque a gente está andando na presença do Senhor e a gente acha que a gente é melhor do que aquele outro que ainda não aceitou Jesus, que está vivendo no pecado. E isso é iniquidade, o Senhor abomina a iniquidade, porque nós somos todos pecadores e nada difere a mim de outra pessoa que ainda não teve oportunidade de conhecer Jesus, nós não temos nenhuma diferença. E ele fala sobre isso e eu acho que vale muito a pena assistir para a gente poder entender que muitas vezes a gente acha que a gente está andando corretamente, que a gente está agradando o Senhor, mas a gente não está. E eu fiquei realmente muito impactada, compartilhei com muitas pessoas. Eu sempre compartilho no Facebook as ministrações que eu mais gosto. Gostaria muito que as pessoas assistissem, mas eu acho que nem sempre dá, né? Porque eu trabalho no computador, então eu tenho tempo. Antigamente eu ficava no Netflix, né? Eu tava cortando uma caixinha e eu botava no Netflix. Mas hoje, como eu, tô vivendo mais de forma intencional, eu fico assistindo ministrações. E essa é muito legal, eu acho que vale muito a pena. O link vai estar aqui embaixo também. Se você tiver a oportunidade de assistir uma nova do Anderson Silva chamada Família também. E uma outra que ele fala sobre feminismo, eu acho muito legal. É isso, essas são as ministrações que eu mais gostei, que mais me impactaram. Eu espero que você assista, porque eu acho que da mesma forma que falou comigo profundamente, vai falar com você também. São 6, né, mais a primeira do Casamento entre Seres Eternos. Se você tiver a oportunidade de assistir, dá uma aí por semana, até a gente se encontrar de novo semana que vem, tá bom? E se você tiver alguma também que você já assistiu e que você gostou, compartilha aqui nos comentários e eu vou ficar muito feliz de assistir, porque eu sou dessas, eu assisto mesmo. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais. Vamos ajudar a levar a palavra de Deus, a levar o amor de Deus a muitas pessoas que realmente necessitam conhecer esse Deus maravilhoso, amoroso, perdoador, gracioso, sensacional e que realmente transforma as nossas vidas. Então, se você puder, curte, comenta, compartilha, se inscreve se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber a notificação do vídeo no canal. É isso, até semana que vem. Beijo!